Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes aqui do Bretanha Cast. Estamos aqui com mais uma edição do nosso programinha. Mais uma vez entrevistando uma nossa ex-aluna muito querida, agora aprovada para uma universidade. Queria convidar vocês para conhecerem então a Júlia. Júlia, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando com a gente. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quem é você, quanto tempo você ficou aqui no colégio, qual foi a sua trajetória aqui na Bretanha e principalmente qual curso que você vai fazer agora que você é quase uma universitária. Oi, gente. Eu sou a Júlia, eu estudo no Bretanha desde 2011, entrei com 6 anos e aqui na escola eu sempre tive essa trajetória, né, de estudos, sabe? O Bretanha sempre foi uma escola que estava ali, mostrava que ele estava ali pro aluno, então eu sempre percebi isso desde muito pequena, mesmo eu tendo 6 anos, eu sempre percebi isso ali da escola. E que curso você está fazendo, Júlia? Eu faço engenharia de produção, né? Não comecei ainda, mas eu passei para engenharia de produção na UERJ. A Júlia, ela é um caso muito emblemático aqui da escola, né? A gente sempre fala que o nosso foco, claro, é a formação do cidadão, né? Mas, evidentemente, a aprovação no vestibular. E a Júlia, a gente sempre menciona o nome dela porque ela passou para engenharia de produção na UERJ no segundo ano do ensino médio, né? E aí, no ano passado, o terceiro ano de vestibular dela, ela somente repetiu a dose, foi bicampeã, que eu mandei parabéns para ela. E eu queria falar um pouquinho com a Júlia sobre essa experiência, primeiro aqui no ensino médio do Bretanha. A Júlia também vai falar um pouquinho sobre isso, ela já falou um pouquinho, né, mas falar um pouquinho mais. E também falar sobre as diferenças que o vestibular da UERJ trouxe, sobretudo em relação ao SISU, que é o grande referencial para muita gente que mora aqui no Rio e no Brasil também. Então, Júlia, eu queria que você falasse primeiro sobre a sua experiência aqui no ensino médio da escola, né? De que maneira a escola te capacitou, né, para você ser aprovada no vestibular 2 vezes consecutivas, sendo que uma delas no segundo ano do ensino médio. Como é que foi essa tua trajetória no ensino médio e, principalmente, Júlia, como é que foi essa transição do segundo ano para o ensino médio para uma vida de vestibulanda? Como é que foi isso? Então, eu percebi que desde o começo do ensino médio, desde o primeiro ano, assim que a gente entra de cara, a gente já tinha os simulados modelo UERJ, que contava com uma pontuação até extra, né, nas nossas médias, no boletim. Então, assim, esse contato com o simulado UERJ sempre foi uma coisa muito boa para mim, até porque, né, eu consegui passar já no segundo ano de cara. E o Bretanha, o ensino médio inteiro, ele já começa mostrando pra gente as questões que são cobradas no vestibular, tanto do Enem como da UERJ mesmo. Até nas provas que vocês, professores, cobram, vocês sempre priorizavam isso, né, de colocar nas provas questões que fossem o máximo parecidas com aquilo que a gente vai ver ali. Isso é muito bom, até porque a gente já tem esse contato, não foi uma coisa, não é uma surpresa que a gente vê, por exemplo, no ano de vestibulando mesmo, no terceiro, não. A gente vê isso desde que a gente entra mesmo. Então, eu acho que nesse quesito, a escola é excelente de passar essas questões, simulados, está sempre ali, todo mês tem um simulado para a gente fazer, simulando mesmo o dia, a prova, para a gente estar mais acostumado e fazer tranquilo. Então, assim, eu acho que essa questão da UERJ, eu já tinha uma facilidade, né, entre aspas, maior para fazer a prova da UERJ, por ser uma prova que eu fazia desde o primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, acho que a gente teve o quê? No mínimo 4 simulados UERJ, que já é bastante coisa. E aí eu já fui mais experiente. Teve um ano de pandemia, claro, mas mesmo assim, com as aulas online já dava para perceber bastante isso, da escola também cobrando, né? Cobrando pra gente estar sempre praticando as questões. E você foi aprovado, inclusive, no segundo ano, já era o ano de pandemia, 2020, que a Júlia passou, né? Acho que é importante falar também para a nossa audiência que o modelo da UERJ é um modelo diferente, bem distinto da prova do Enem, né? Até a pandemia aparecer, né, no mundo inteiro, a prova da UERJ ela constava com 2 exames de qualificação, eram 60 questões em cada um desses exames, o candidato era praticamente obrigado a fazer essa avaliação, né? E aí, fazendo a avaliação da UERJ, você tinha um bônus que você levava para a prova específica, e, em geral, no final do ano, você fazia mais uma prova com aquelas disciplinas que você, em teoria, era mais direcionado para a sua carreira, né? Então, a Júlia, por exemplo, engenharia de produção, faria física e química. Não, matemática e física, né? E mais uma prova de redação, né, para totalizar a pontuação de 100 pontos na UERJ. Só que desde que a pandemia chegou, em 2020, a UERJ passou por uma mudança porque o calendário começou a ficar muito espremido por conta de sucessivos adiamentos e eles aboliram esse modelo de 2 provas de qualificação e um exame discursivo no final do ano. Então, a prova que a Julinha fez já no segundo ano do médio e depois ela repetiu no ano passado, em 2021, era uma prova com apenas 60 questões
mais uma redação também totalizando 100 pontos, né? E aí você tinha ali, você não tinha mais os conceitos que a UERJ durante muito tempo utilizou, né? A, B, C, D, para que você tivesse o bônus na prova específica. E agora, basicamente, a prova da UERJ adotou um modelo que é por acertos. E aí, como a Júlia falou, aqui na escola a gente, desde o primeiro ano do médio, já tinha estabelecido o modelo padrão UERJ. Então a Júlia já estava mais ou menos preparada, né? E aí, Júlia, como é que foi a sua experiência no terceiro ano do médio, né? Você consegue perceber alguma diferença em relação a você enquanto aluna do segundo ano para o terceiro ano do médio, já que você era uma vestibulanda? Mudou alguma coisa ou foi mais ou menos o mesmo padrão que você já tinha antes? Pra mim mudou bastante coisa, porque assim, quando você entra no ensino médio já tem aquela grande diferença do fundamental. Mas o que eu não sabia, que eu fui sabendo, tipo, vivendo, é que no terceiro ano tem uma grande diferença. Dentro do ensino médio já tem essa transição do aluno de ensino médio para o aluno vestibulando, que é o aluno do terceiro ano. Além da carga horária ser bem alta, ter aula de manhã até quase de noite, né? Tinha dias que a gente saía daqui e já estava escuro. Além disso, tem isso de você ter que estudar para o vestibular em casa, você tem que fazer a sua parte também. A escola sempre proporcionou isso de horário, aula, essa questão toda de exercícios, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer a minha parte em casa, e isso já mudou bastante, porque estudar antes, sendo muito sincera, eu estudava faltando dias para as provas que tinham na escola. E querendo ou não, me dava bem nesse modelo. Só que no terceiro ano, além de estudar para as provas da escola, que já preparava para o vestibular, eu tinha que estudar em si para as questões que iam cair, especificamente. Então, assim, tem esse lado, né, que você tem que estudar bastante sozinho, também, entre aspas. E você particularmente prefere, né, enquanto vestibulanda que você foi no ano passado, qual o modelo de avaliação? Qual que você acha que era melhor para você enquanto aluno? O modelo que a UERJ adotou desde 2020 ou o modelo do Enem, dividido em 2 dias, né, com 90 questões, mais redação num dia, mais 90 no outro? O que você, Júlia, preferiu fazer, né, quando você estava ali enquanto candidata? Eu sempre achei isso, né? Eu sempre achei que a prova da UERJ é uma prova bem mais justa, né, do que a do Enem. Então, assim, eu acho que eu me identifico mais com essa prova, porque pra mim, eu ainda sou uma pessoa que eu sou muito tensa. Então, uma prova que é dividida em 2 dias, 90 questões cada dia e um dia com redação ainda, isso pra mim é muito pesado. Mesmo que, lógico, eu tive que aprender a fazer esse modelo de prova. Eu não ia fazer a prova do Enem crua. E o Bretan me preparou muito bem para isso. Só que ainda assim, eu tenho essa facilidade mais com a UERJ, porque são 60 questões, né? Acaba sendo uma coisa bem mais tranquila. É um dia só, foi. A redação que eles têm, que também é um pouco diferente do modelo do Enem. Então eu me identifico mais com o modelo da UERJ. Por ser também questões mais objetivas, né? Na verdade, como a Júlia falou, né, o UERJ, a redação ela é bem diferente do modelo do Enem, porque você parte de um livro, né, de um texto que a UERJ lança para consulta pública, né, os próprios candidatos vão escolher qual é o livro que eles vão escolher, um para a prova de português, um para a prova de redação, então você faz uma redação baseada naquele livro. Né, e Julinha fez em 2021 1984, do George Orwell, né? E ano passado foi Uma Janela em Copacabana, se eu não me engano. Então é um modelo que você já vai mais direcionado, né? Porque a redação ela vem a partir de uma questão que o livro sugere. E além do fato de você ter 60 questões, por exemplo, no Enem você tem 45 questões de humanas, né? Na prova da UERJ você tem 7 questões por disciplina, né? Das 56, mais 4 questões interdisciplinares. Então é um modelo que de fato difere bastante do Enem, né? E que de repente se adequou melhor ao seu modelo, muito embora a gente tenha a expectativa que você também passe no SISU no segundo semestre, né? E aí, olhando para a sua trajetória, né, olhando o que você fez no ano de 2021, queria que você falasse um pouquinho, para quem está ouvindo, o que você acha que você fez de correto lá no teu terceiro ano do ensino médio, você olha para trás e fala, caramba, isso funcionou, isso me fez ser aprovado, eu consegui fazer uma boa prova. E também, evidentemente, dar uma dica, né, para aquele menino, aquela menina que é vestibulanda, que não sabe muito bem, já está em junho, né, mas é aquele momento difícil, o que você não recomenda que você acabou fazendo de errado, assim, que você vê que foi equivocado, para que eles não cometam, eventualmente, essa mesma falha na formação deles? O que eu acho que foi essencial, né, para eu ter passado, foi a questão de pegar exercícios de provas anteriores. Eu pegava as provas antigas e eu resolvia em casa. Você treinar uma prova antiga do vestibular te dá muito aquela sensação de que você está fazendo a prova deles. Então, assim, você vai muito mais preparado
fazendo as questões. Então, assim, todos os dias mesmo, eu chegava em casa, eu pegava a prova antiga e eu fazia, não era nem questão de terminar naquele mesmo dia, mas fazer o máximo que eu conseguisse. Além de estudar bastante para as provas da escola, porque a prova da escola, querendo ou não, dá a matéria que vai cair no vestibular, principalmente no terceiro ano, que é uma revisão daquilo que a escola tem mais noção que vai cobrar ali. Então, assim, isso foi, acho que, o essencial, o mais importante para eu ter passado. E essa é a dica que eu dou, porque quando você pega, como eu falei, né? Quando você pega a prova antiga, você está literalmente treinando aquilo que você vai ver no dia. Então, é quase impossível você fazer muita prova antiga e chegar sem saber como fazer a prova, porque você já vai ter treinado bastante. Agora, um erro que eu acho que eu tive foi começar muito tarde a fazer isso. Eu deveria ter começado mais cedo a pegar essas provas antigas. E você escolheu engenharia de produção, né, Julinho? Por que engenharia de produção? Você sabe me dizer? Foi algo que você sempre quis fazer? Caramba, quero ser engenheiro desde pequenininho? Ou isso foi uma escolha que surgiu no ensino médio, ou no terceiro ano ou só no terceiro ano? Como é que foi essa escolha pela engenharia? Então, eu penso nisso desde o nono ano. No nono ano eu achava que eu já estava decidida que eu queria isso. Por quê? No nono ano, foi quando eu tive um contato maior com matemática e física. Foi meu primeiro contato com física, na verdade. E aí, de cara, eu já gostei muito de física. Conseguia me dar bem, né? Era uma matéria que eu tinha afinidade, tanto quanto matemática. Só que aí, decorrer do ensino médio, eu mudei várias vezes para coisas que não tem nem nada a ver com engenharia de produção. Por exemplo, odontologia foi uma das minhas opções. Mas aí, no segundo ano mesmo, que quando a gente teve o projeto Carreiras, a gente teve no primeiro, mas a gente teve mais o projeto Carreiras nas aulas online, mais direcionado para nós, alunos do segundo ano, que foi quando eu realmente percebi que era aquilo que eu queria. Eu sempre tive essa afinidade, não é questão de eu ser ótima, não, mas é sempre uma facilidade maior com a física e com a matemática. E eu já tive sempre tive uma cabeça mais puxada para essa questão de administrar mesmo. Nesse caso, engenharia de produção é administração do processo de produção. Eu sempre tive uma cabeça mais para isso, sempre achei que isso fosse algo que eu me identifico mesmo. Então, assim, por esse lado, eu acho que foi por aí que eu tive a minha escolha. Queria agradecer a participação da Júlia aqui com a gente no nosso podcast. Julinha, que você possa voltar quando você tiver de fato começado a estudar, né? A gente vai te fazer novos convites. Muito obrigado por ter aceitado aqui o Bretanha Cast. Muito obrigado a todos que assistiram. Léo. Até a próxima.